o pessoal da RPG Com. Eu sou Pablo Garcia e hoje eu vou falar sobre o meu livro Memórias de um Mago, Espadas e Escudos. Esse livro ele está à venda no site da Amazon, mas ele vai ser disponibilizado gratuitamente para os envolvidos no evento, na RPG Com, né? Ele vai estar de graça durante 5 dias. Bem, vou falar um pouco sobre mim, quem sou eu, e vou fazer uma breve apresentação do livro para vocês. Eu sou policial militar, entrei em 2008, PMPI, no cargo de soldado, e posteriormente fiz um novo concurso, o CFO, e hoje sou segundo tenente, com a perspectiva de chegar a primeiro tenente agora no meio do ano de 2021. Em se concretizando, essa promoção, que eu não, devido às condições da pandemia, que ninguém sabe, então se concretizando eu serei primeiro tenente ainda esse ano. Tenho 11 anos de polícia, né, posso dizer, e de RPG, sempre joguei RPG, especialmente o RPG virtual. Os jogos que marcaram minha infância foram Zelda, dentre outros, não só do Super Nintendo, mas o Zelda Link to the Past, do Super Nintendo, e também joguei Zelda do Nintendo 64, Majora's Mask, e o Zelda que antecedeu Majora's Mask, que foi o The Legend of Zelda. Me falhou agora a memória, o nome, mas não só esse jogo de RPG, eu já joguei outros também, e RPG presencial eu joguei menos, devido a eu ter morado muito tempo no interior, quando pequeno, e no interior tem uma dificuldade de mesa, de jogadores, mas o que me marcou mesmo, que me pontapé para o RPG foram jogos da Nintendo, do Super Nintendo. Tiveram outros, mas não estou me recordando o nome agora. Bem, estou aqui para falar sobre o meu livro para vocês. Esse livro eu demorei alguns anos para reescrever, fui reescrevendo, e a grande inspiração dele foi a obra de J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis. E esse livro é o primeiro de 6 livros, então uma saga de tamanho considerável, né? Se a gente for ver aí, os escritores brasileiros lançam 1, 2 livros, 3, né? E param por aí. Às vezes a gente vê escritor escrevendo uma saga de 4 livros, 5 livros, mas não passa disso. Então eu já iniciei a escrita desse livro no ano de 2010, os 6 livros já estão escritos, e o segundo livro vai ser lançado ano que vem, já está com a capa feita, e vai ser lançado também no site da Amazon. Bem, esse primeiro livro não foi inspirado somente nas obras de J.R.R. Tolkien, mas também em filmes e outros livros, como História Sem Fim, Warcraft e Harry Potter, inclusive o Silmarillion, e especialmente na Bíblia, né? Bem, os livros tratam da missão dos elfos e dos magos no mundo, o que eles vieram fazer aqui, certo? Naquela época o homem era muito primitivo, morava em cavernas, e ele não tinha como se defender, digamos assim, tá certo? De criaturas ferozes, e grandes perigos existiam na Terra nesta época. E o Deus, que no mundo Silmarillion, no livro, criou uma raça, digamos assim, para proteger o homem, que foram os magos e os elfos. No livro fazendo um pequeno parêntese aqui, com o livro do J.R.R. Tolkien, Eru, né? o único, né? E no início havia Eru, o único. Então no nosso livro aqui
Silmarillion, ou Deus, ele criou os elfos e criou os magos. E os elfos e os magos vieram ao mundo para uma missão de proteger a raça que Silmarillion mais ama, são os homens, certo? Bom, a sinopse do livro, ela conta que grandes feras chegaram ao mundo e os elfos e os magos se uniram para enfrentá-las, certo? E o que acontece? Nessa época, como eu disse, os homens não moravam em casas, mas sim em habitações primitivas, cavernas e outras mais. Não haviam castelos e nem armas adequadas para enfrentar as criaturas que aqui chegaram, certo? Bom, fazendo aqui um pequeno lembrete de cada escritor, ele tem o seu perfil, e o meu perfil é um pouco filantrópico. Toda a arrecadação voltada com a venda do livro, ela está destinada a uma poupança, e no futuro, ao encerrar o 6º livro, eu vou estar destinando esse dinheiro aí, mas já tem um pré-projeto feito em relação a isso aí. Só um pequeno parêntese aqui para que seria um diferencial, que nem todo escritor pensa dessa forma, né? Então eu penso que é bom eu deixar isso claro para as pessoas que vão ler meu livro, e que a opinião delas é muito importante, né? Na avaliação do livro em si e a recomendação dele, né? Eu diria que por isso me considero um escritor diferenciado, né? Dificilmente eu vejo isso e com os outros escritores, sejam dos mais diversos ramos, e não é uma parte de 50% que é destinado a caridade, não é 100% do livro, certo? Vamos lá. Então, assim, Deus sempre protegeu o homem. Ele sempre amou muito o homem, certo? E ele mandou os elfos e os magos protegerem sua raça que ele mais gostava. Só que aí, com o passar do tempo, algo dá errado. Os elfos e os magos hoje não existem. Na atualidade não existem. Então eles deixaram de existir em algum momento. Houve uma catástrofe, uma guerra, e eles deixaram de existir. E Deus, sempre preocupado com o homem, sua raça que ele mais ama, criou uma nova força para proteger o homem, que eu chamo de igreja. Então, posso dizer algumas diferenças entre Tolkien, que é o escritor que eu me inspirei muito, e mim. Vou dizer algumas agora, algumas dessas diferenças. Vocês vão ver no livro, quando lerem. Os orcs, por exemplo, para o Tolkien, eles se originaram de elfos. Os elfos que foram torturados em cavernas e masmorras e tudo mais, e de lá surgiram os orcs, e os orcs se multiplicaram no interior das cavernas, né? E essa é a origem dos orcs para o Tolkien. Eu, no meu livro, apesar de ter o orc presente no livro, menos nesse primeiro livro aqui, vocês vão ver os orcs presentes em outros livros, mas menos nesse livro. Esse aqui tem pouca passagem com o orc. Mas o que acontece? A questão aqui é o surgimento do orc. O orc, no meu mundo, eles vieram de um portal, do outro mundo. E aí, essa seria uma diferença minha para o Tolkien. E mais eu me inspirei aqui no Warcraft, que foi um jogo, pode se considerar de aventura, um pouco também misturado ali RPG, porque tem pouca fala no jogo, né? Joguei muito joguei até um pouco tempo atrás, né? Poucos anos atrás. Bom, elfos, outra diferença, fugiram da Terra-média para o Tolkien. Eu não sei bem se eles fugiram ou eles deixaram a Terra-média, né? Mas eles deixaram de existir, os elfos, né? No meu livro,
os leitores vão perceber que tem a presença do elfo no livro e que seria uma inspiração do Tolkien. Eu me inspirei no Tolkien, coloquei elfos no livro, mas para mim eles deixaram de existir porque foram exterminados em uma grande guerra, né? Diferentemente da visão do Tolkien, que ele mostra no final do livro, do filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, os elfos deixando a Terra-média num barco, né, indo para um destino que eu desconheço. Mas no meu livro, o encerramento, a participação dos elfos, ela é diferente do escritor inglês, J.R.R. Tolkien, certo? Bom, os magos, eles fugiram da Terra-média. Para o Tolkien, eles deixaram a Terra-média e, para mim, não sei se exatamente eles fugiram, encerraram sua participação aqui e foram para um outro plano. Eu não sei exatamente qual o destino que o Tolkien dá para os magos dele. Tem uma passagem que o Gandalf diz que ele é um mago, mas há quem diga que ele não é mago. Tem essa pequena interpretação que pode ser diferente. Há quem entenda que o Gandalf não é mago, mas tem uma parte lá que ele diz que é um mago e está presente no filme, essa fala dele. Então, para mim, os magos foram morrendo de causas naturais e em guerras. Por isso, não estão presentes no mundo de hoje. O mundo superior, que é o mundo onde está presente Deus, ele está sempre em contato com esse mundo aqui, com os homens. E para Tolkien, Eru envia criaturas em forma de homem a este mundo, né? Para Tolkien, Eru, o único, envia criaturas em forma de homem a este mundo. Exemplo, o Gandalf. Gandalf é uma criatura, se eu não me engano, o nome agora não me vem à memória, mas e ele não é humano, mas ele chega ao mundo em forma de um homem. Mas no meu livro, vocês vão perceber que o mundo superior está em contato com os homens, mas quem vem até este mundo aqui são os anjos. Trazem avisos ao homem, né? Bom, outra diferença e inspiração ao mesmo tempo, eu posso falar, passagens bíblicas. No mundo, no livro de Tolkien e C.S. Lewis, o que acontece? Elas estão indiretamente. Por que eu estou dizendo indiretamente? Se a gente for ver o C.S. Lewis, dizem que o Aslan é o leão. Aslan, que é o leão, se assemelha a Deus porque ele morre e ressuscita. Não é? No livro do Tolkien, a morte do filho pelo rei, aquele terceiro filme do Tolkien, O Retorno do Rei, o pai quer se matar e quer matar o seu filho, né? Lá lembra muito Abraão, no Monte Moriá, quando quis, a mando de Deus, matar Isaac. Não chegou a matar, mas ali é uma inspiração. Então, para o Tolkien, Deus também, em forma de leão, é uma inspiração para o Lewis. No meu livro, é diferente. A passagem bíblica ela é transcrita ipsiliter, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, cada acontecimento do livro e aquela passagem bíblica ela se adequa, os leitores vão perceber que ela está lá porque diz respeito àquele momento. Ela está tal qual na Bíblia e não uma interpretação diferente ou, como é que eu posso dizer, indiretamente. A passagem bíblica está lá presente de forma direta. Essa é uma diferença. E eu posso dizer que é uma diferença grande para esses escritores nos quais eu me inspirei, sou fã e inclusive li vários livros. Bom, a obra de fantasia que se assemelha à realidade espiritual. O que é que eu posso dizer com isso? Dessa forma, a obra, para mim, a obra de fantasia meu livro, ele vai estar muito, como é que eu posso dizer assim, muito sólido, muito verdadeiro em relação à realidade espiritual, né? Quando eu copio um trecho, a Bíblia se
e coloco naquela passagem. Ele vai estar idêntico. Ou seja, aquela passagem, ela vai transcrever, no meu ponto de vista, a realidade do mundo espiritual, que pode ser para alguns a realidade que a gente vive hoje. Não obrigatoriamente para todos, né? Porque eu sei que todo mundo tem uma religião, muitos diferentes, né? Alguns não acreditam em Deus, mas para mim, como autor, aquela passagem lá, ela diz a realidade sobre aquele momento do livro e pode ser entendida como o momento que a gente está vivendo ou vai viver. Tá bom? Por isso que eu digo, a interpretação é o melhor do livro do Tolkien. Interpretação, porque pessoas leem e interpretam das mais diversas formas. Né? É um livro que tem muita parte interpretativa muito grande, muito extensa, que pode ser entendido de várias formas. Né? No meu, a linguagem ela é mais objetiva, certo? Mais direta, porque ela é tirada especialmente de algumas referências que eu falei aqui, uma delas, né? E ela é muito clara. Não resta muita interpretação sobre aquilo. A descrição do mundo e das passagens do Tolkien são muito detalhadas, né? Muito. Para alguns, já vi alguns críticos falando que chegam a ser enfadonhas, né? Mas eu faço essa descrição do mundo e das passagens de forma mais simples, tentando tornar a leitura do livro mais atraente e o livro fique com uma fácil interpretação pelo leitor, certo? Falando um pouco sobre a origem dos dragões, cada escritor ele tem uma explicação para isso aí, né? Não sei exatamente qual é a explicação do Tolkien sobre essa questão, como é que os dragões surgiram no mundo, seria a Terra-média, mas a gente pode ver no filme O Hobbit, o Smaug, que foi inclusive derrotado por um homem, né? A batalha quando ele fugiu da montanha, né? O tesouro lá que ele estava guardando. Tem algumas diferenças. Por exemplo, para os dragões do Tolkien, eles são guardadores de tesouro, né? E para mim, tem outras explicações. Na verdade, eles não guardam tesouros. Então cada escritor tem o seu ponto de vista. No meu livro, a explicação para a origem dos dragões ela é muito simples. Eles não são criaturas que são deste mundo. Eles vieram de um outro mundo, tá certo? E aí, ao longo dos 6 livros, essas explicações elas vão ficando muito mais claras. Porque no primeiro livro, o leitor vai se deparar com algumas explicações um tanto quanto superficiais, digamos assim. E para quem lembra, o meu livro ele é muito ligado na questão de algumas passagens bíblicas. E como vocês lembram, não sei para quem sabe, que dizem que houve uma grande guerra no céu, algum tempo antes do início do próprio homem, e os anjos se rebelaram, né? Esses anjos se rebelaram, liderados por Lúcifer. Houve uma grande guerra no céu, onde 1/3 dos anjos caíram na terra. E o que acontece é que uma das explicações que está presente no meu livro é que existiam criaturas rudimentares morando aqui na Terra, criaturas grandes,
antes do homem, lógico, criaturas grandes, seriam os dinossauros, e vivendo na Terra. E esses dinossauros foram extintos, porque caíram aqui grandes bolas de fogo, de forma como se fossem derrubados de algum lugar, né? Tivessem com destino deles fosse a Terra. Mas na verdade eles foram, digamos, vencidos em uma grande batalha. E quando Deus, Lúcifer se rebelou contra Deus, ele almejava criar um trono ao lado do trono de Deus, ou até mais alto, nos mais altos céus. E aí muitos concordaram com seus argumentos, né? E quando os anjos estavam todos reunidos, Lúcifer falou palavras ruins, desafiadoras, inclusive para outros anjos superiores a ele. Inclusive, isso está presente em alguns dos meus livros. Se eu não me engano, o 6º livro, que é Memórias de um Mago, Além da Imaginação. Tem data para lançar. E é o último livro que encerra toda essa série de livros. Essa saga, digamos assim. E Lúcifer falou palavras, digamos assim, não poderiam ser ditas contra o mais alto serafim. E Lúcifer não era um serafim, Lúcifer era um querubim. E o serafim, que é conhecido como Atus Bauren, ou o anjo mais próximo de Deus. E aí Lúcifer vai e fala algumas coisas indevidas e Atus Bauren o repreende. E assim uma grande guerra tem seu início. Digamos que os anjos caíram, né, em forma de dragões. E alguns ficaram vagando foram parar no interior de grandes cavernas, né? Outros não sobreviveram à queda, a maioria deles não sobreviveu. E alguns outros entraram nas entranhas da Terra tão fortemente, que estão até hoje, né, em um destino, digamos assim, literalmente no fogo e na lava. Essa escrita inversa que eu estou citando aqui, ela pode ser, digamos assim, inspirada em Star Wars, né? Por que Star Wars? Porque quem lembra de Star Wars, foi escrito o livro 1, 2 e o 3, os filmes 1, 2 e o 3. Começou com Star Wars, Uma Nova Esperança. Depois em Star Wars, O Império Contra-Ataca. E depois Star Wars, O Retorno de Jedi. E esses filmes 1, 2 e 3 se transformaram depois em 4, 5 e 6. Então, Star Wars foi escrito ao contrário, digamos assim. E é o que aconteceu comigo, com o meu livro, né? O 6º livro, que é o que fala da origem do homem, o surgimento, a Guerra dos Anjos, ele é o 6º livro. Mas quando ele, na verdade, ele poderia ser o primeiro. Mas aconteceu mais ou menos o que aconteceu com Star Wars. Ele passou a figurar como o 6º livro. E ele vem explicar muita coisa antes mesmo da criação do homem. Então, esse livro 1, que está sendo lançado agora, e que será disponibilizado gratuitamente, ele explica pouco antes quando o homem ainda morava em cavernas. Era um ser com pouca tecnologia, pouco discernimento, e existiam magos e elfos na Terra, tá certo? No 6º livro, o Atus Bauren, que é o anjo mais próximo de Deus, ele vem para a Terra. E ele vem enfrentar Lúcifer, que Lúcifer chega aqui em forma de um dragão e ele queria destruir tudo. E aí Deus fala para o anjo: olha, não pode, eu amo aquele lugar, olha o que ele está fazendo ali. E aí Atus Bauren vem para ter uma conversinha com Lúcifer. E no meu livro, nesse 6º livro, as classes de anjos, elas estão bem divididas. Desde
começando desde a primeira classe até a última. A última se encerra nos anjos que são realmente mais próximos de Deus, que são os serafins. Abaixo estão os querubins, né? Abaixo dos querubins estão outros tipos de anjos, todos devidamente, hierarquicamente classificados, de acordo com alguns livros que eu me inspirei. Dentre eles, o livro de Enoque, é um livro fantástico, tá certo? Bem, agora eu vou falar um pouco desse meu livro atual, desse primeiro livro. A introdução, ela realmente é um pouco demorada, porque eu precisei apresentar o livro e não só o primeiro livro, mas dar um norte para o leitor do que ele vai enfrentar pela frente, nos 5, 6 livros que encerram toda a história. Então, muita gente já leu e chegou para mim e disse, mas ela está um pouco demorada, a introdução, o prólogo, e tem coisa que você explica e que, por exemplo, dos castelos, dos homens, das fortalezas, dos fortes, das cidades fortificadas, dos postos de fronteira, das torres, onde estão arqueiros que protegem os reinos. O que, na verdade, a gente acaba por ver essas construções que eu citei no mundo dos homens a partir do segundo livro. No primeiro livro, não existem, por exemplo, fortalezas, castelos, tá certo? Pois o homem, como eu disse, era rudimentar, morava em caverna. O narrador, bem, o que acontece com o fim da igreja, né? A igreja, como eu disse, ela veio para proteger o homem. Quando ela acaba, é a última força que protege o homem. Antes dela existiam os magos e os elfos. Quando a igreja acaba, o que acontece? Para mim, que sou o autor do livro, é o fim de todas as coisas, de todas as formas de vida deste mundo. A diferença do narrador minha para o Tolkien, que foi aquele que eu me inspirei para escrever o livro. No meu livro vocês vão perceber que ele começa em primeira pessoa. E no Tolkien, o narrador sempre geralmente, acredito eu que seja sempre em terceira pessoa, sempre onisciente, sabe de tudo, e que seja em terceira pessoa. Pode ter alguma passagem ou outra um pouco diferente, que não seja em terceira pessoa, mas no meu caso ele começou em primeira pessoa, certo? Depois ele oscila para terceira pessoa. Como eu estava dizendo, o mundo antigamente, no decorrer desse primeiro livro, ele é muito violento. Sem cidades, sem estradas, os homens se amontoavam em tribos para sobreviver. Muitos morriam caçando animais selvagens, extintos, e só existiam naquela época. Os homens iam caçar e eram picados, mordidos. Muitos animais tinham veneno, o homem não sabia, não tinha cura, não tinha medicina avançada. Morria caçando. Ou em decorrência disso, com mordidas e tudo mais, né? Mas, apesar de os homens não eram desassistidos, apesar das mortes por criaturas selvagens, né? Alguém olhava lá de cima para eles. Eles apenas possuíam pouca tecnologia, mas nunca foram antes e hoje também não são desassistidos. Aqui eu posso fazer um pequeno parêntese com a pandemia, onde o homem, podemos dizer assim, o homem nunca foi abandonado, né? Precisando passar por momentos difíceis para ser mais forte, certo? Portanto, Deus sempre tira de algum mal um bem. Deus não quer que o homem sofra, mas este precisa amadurecer. Converter o seu coração, entender que a vida é um dom, não pertence ao homem. Posso dizer também que os olhos da fé, da verdade, da conversão, da mudança de caminho, estão abertos facilmente
quando o homem atravessa momentos de dor. Tá certo? O verdadeiro sentido da vida é que o homem nasceu do Pai e a ele retornará. E são algumas das coisas que os senhores vão ver no livro. Bom, então é isso. A ideia que a gente pode passar do livro, uma delas é que o homem está enfrentando a pandemia, muitas dificuldades no mundo, incertezas, mas sempre tem alguém olhando por ele. Essa é uma mensagem que eu passo diretamente e existem outras interpretações que podem surgir do livro, então sejam aquelas exatamente que o autor tenha passado. Por exemplo, no livro do Tolkien, perguntaram para ele qual a interpretação que o senhor quer dar para o livro. Isso quer dizer isso? Aquela passagem quer dizer? Ele não quer dizer isso. A interpretação aqui dessas passagens variam, podem estar abertas a muitos outros entendimentos, porque no meu livro existem passagens assim também, mas no geral elas são um pouco mais diretas. Bem, quero dizer agora uns jogos que eu me inspirei para escrever o livro. Com certeza muitos vão sentir saudade. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que eu não tinha lembrado. Desenhos D&D, Dungeons and Dragons, que é uma adaptação do RPG Caverna do Dragão. Ogre Battle, Dino Crisis, Resident Evil, Super Mario RPG, dentre outros, que viram inspiração para os livros. Bem, queria agradecer a vocês pela atenção e pedir que leiam e indiquem o livro. Após o 6º livro, existe um pré-projeto feito no sentido de entrega de alimentos para as pessoas que necessitam, os moradores de rua, mas ainda está um pouco longe desse projeto se concretizar, né? No começo eu já tenho alguns ajudantes, digamos assim, e o pré-projeto já está feito, mas eu pretendo concluí-lo após a finalização do 6º livro. Obrigado pela atenção e até a próxima.